O projeto de lei que garante o direito às mães, mesmo que em situação de rua, exercerem a maternidade, tendo resguardados os direitos básicos de autonomia e convivência familiar, foi debatido em audiência da comissão do Cumpra-se da Alerj. A proposta, de autoria do deputado Carlos Mink, quer combater o afastamento compulsório, imposto a mães que, por estarem morando na rua ou por serem usuárias de drogas, têm os bebês afastados após o parto. Segundo dados não oficiais, durante o ano de 2013, 41 crianças foram entregues a abrigos ou cadastradas no sistema de adoção. Para representante do Fórum Maternidade, Drogas e Convivência Familiar, o afastamento compulsório é mais um agravante para a situação das mães que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, além de ferir os direitos de proteção à criança. Essas mulheres, na maioria dos casos de afastamento, são mulheres pobres, não é? Sem direitos assegurados, sem moradia, vivendo uma série de situações que a tornam numa situação muito vulnerável. Então, o que a gente pede é que o Poder Executivo instale serviços que são previstos nas políticas públicas para proteger mãe e bebê, não é? E dar autonomia da mãe e respeitar o desejo dessa mãe de permanecer com seu filho. Ou, há alguns casos, que a própria mulher diz que não quer educar esse filho. Aí sim, ela tem autonomia e dizer que não tem condições e não deseja permanecer com o seu filho ser encaminhado a acolhimento e possivelmente a uma adoção. A defensora pública da Coordenadoria dos Direitos da Criança e do Adolescente acredita que a inclusão dessas crianças em instituições socioeducativas não garante o direito à família. Ela falou das políticas públicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que devem garantir a melhor destinação possível aos recém-nascidos. Nossa ótica na Defensoria Pública é sempre na defesa do interesse de crianças e adolescentes. E, nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, e também a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, o direito da criança a ser mantida na sua família natural e somente de forma excepcional, como último recurso, ela ser encaminhada a uma família substituta. Então, toda a lógica do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente deve ser da permanência da criança na família e da retirada apenas se houver uma conduta contrária aos interesses da criança. Então, o fato de uma mãe estar em situação de rua ou de ser usuária de alguma substância entorpecente, isso não pode implicar necessariamente na perda do poder familiar. Essa pessoa precisa de apoio do poder público, precisa de programas de atenção, como já existiu uma experiência exitosa no Rio de Janeiro, que funcionou por 3 ou 4 meses, que infelizmente foi fechado, que foi o Espaço Elos, que era um local de acolhimento dessas mulheres grávidas ou com bebês que tinham algum problema, ou porque estavam em situação de rua, ou por uso de substância entorpecente. Para o juiz da Vara da Infância, Juventude e Idoso, é importante não generalizar todos os casos e desmistificar o acolhimento, que, na sua visão, é uma medida de proteção às crianças. O judiciário não analisa e não julga hipótese ou tese, analisa caso concreto, né? O juiz, a função dele é aplicar a lei ao caso concreto. Então ele vai olhar para os detalhes de cada caso, a situação de vida de cada criança, de cada família, e por isso nós podemos ter decisões de extinção do poder familiar, de reintegração familiar, com genitores ou com família extensa. Isso sempre vai variar caso a caso. Não existe resposta em tese para isso, que sempre o juiz acolhe ou nunca vai para a família extensa ou sempre vai para a adoção, não existe isso. Presidente da comissão e autor da proposta, o deputado Carlos Mink, ressaltou que o projeto prevê que os processos de adoção devem ocorrer apenas quando os recursos de manutenção da criança na família estiverem esgotados e que a Defensoria Pública e o Ministério Público devem ser ouvidos obrigatoriamente em todos os casos. A primeira questão é que a gente tem que ter uma política preventiva em relação à questão de drogas e uma política social em relação ao povo que está nas ruas. Então esse é o problema, porque enquanto tiver muita gente na rua, muito pobre, com muito crack, com tudo, não há nenhuma solução boa. A segunda questão são mães que em determinado momento estão muito vulneráveis, com droga ou na rua, e provisoriamente o filho fica numa situação de acolhimento, mas às vezes ele acaba sendo doado, sem que a família seja ouvida, a defensoria seja ouvida. Aí a mãe melhora, 2, 3 meses depois, fala, cadê meu filho? Já não lhe pertence mais. Espera aí, que história é essa? Então,
O nosso projeto de lei, e houve já sugestões para aperfeiçoá-lo, diz, olha, em primeiro lugar, ouvir o Conselho Tutelar, depois ouvir a Defensoria, e até botar o telefone da Defensoria nas maternidades. E não haver esse tipo de perda de guarda sem dar uma oportunidade para a própria mãe ou para a família terem isso, porque é muito grave uma pessoa perder o direito ao seu filho porque estava surtada durante 2 meses.